O diário de uma adolescente tinha um segredo e esse segredo vai ser levado para o tribunal. Essa é a história da menina que, antes de perder a vida, ela deixou registrado o nome das pessoas que iriam cometer esse ato. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje eu vou contar a história da Candice Parchment. Ela nasceu no dia 11 de junho de 1994 em Crawford, na Jamaica. Ela era filha única e a mãe dela, que era mãe solteira, decidiu que as duas se mudariam para os Estados Unidos para iniciar uma nova vida em solo americano. Elas foram morar na Geórgia e a Candice estudava na Forest Park High School. Ela era uma ótima aluna, muito divertida também, sempre alegre e sorridente, e conquistava todos que chegavam perto dela com sua alegria de viver. Ela adorava música e também queria ser escritora ou jornalista. Ela tinha um diário que ela guardava as 7 chaves e nesse diário ela escrevia tudo o que acontecia na vida dela, os detalhes dos dias felizes e também dos dias tristes. E na escola não demorou muito para que ela se tornasse uma garota muito popular. Só que a beleza e a popularidade dela, infelizmente, atraíram também os olhares de 2 jovens que tinham um plano maligno. Então, no dia 5 de janeiro de 2010, a Candice, que estava com 15 anos nessa época, ela sai de casa escondida e vai se encontrar com 2 amigos. Um deles se chama Marshall Hickman, que tinha 19 anos naquela época e que também estudava na mesma escola que ela, e outro se chama Jermaine Robson, que tinha também aproximadamente essa mesma idade. E o Jermaine não estudava na escola dela, mas morava no mesmo bairro onde a Candice e o Marshall moravam. Então eram aproximadamente 8 horas da noite quando a Candice saiu de casa e eles combinaram de se encontrar em uma casa abandonada que ficava muito perto da casa da Candice. Essa casa abandonada aí, parece que ela era usada muito pelos jovens como um ponto de encontro ali, para fazer festa ali dentro e tal. Quando ela chega nessa casa, estava muito escuro. A única luz que ela tinha era a lanterna do telefone dela. Assim que ela entra na casa, o Jermaine bate na cabeça dela com um rastelo e de início ela pensou que fosse tudo um acidente, mas o Marshall começa a bloquear a porta para que ela não fugisse dali e ao mesmo tempo também o Jermaine começa a apertar o pescoço dela, puxar ela para um canto. Tinha um colchão dentro dessa casa aí também e eles tentam arrastar ela para cima desse colchão. Ao mesmo tempo que ela tá ali tentando se defender, eles também já começam a abrir o zíper da calça dela e nesse ponto realmente ela entendeu o que estava acontecendo e começou a ficar desesperada. Ela continua ali tentando, lutar, para sair ali das mãos dos dois e nesse meio tempo o telefone celular dela começa a tocar e era a mãe dela que estava ligando. Naquela briga ali que estava acontecendo, ela consegue ir até o telefone e apertar o botão para atender e ela começa a gritar já, mãe, 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 socorro, aquela coisa toda. A mãe tinha ligado porque ela foi procurar pela filha na casa, não encontrou e viu que ela tinha saído escondido. Então, assim que a mãe escuta, esse grito ali de desespero da filha dela, é claro que ela já vai para a garagem, já entra dentro do carro e começa a sair para procurar por ela. A mãe da Candice sabia que os jovens ali da região costumavam se encontrar naquela casa abandonada e é para lá que ela vai. E essa casa ficava muito perto da casa dela, então por isso ela chega muito rápido nesse local. Bom, ao mesmo tempo nós temos a Candice lá com esses 2 monstros em cima dela. A Candice, ela fala que ela tenta lutar muito, assim, pela vida dela e tal, e ela consegue ver o farol do carro se aproximando da casa. Não só ela vê isso, mas os 2 percebem também que tem um carro chegando ali no local. Assim que esse farol ali acende, as luzes dentro daquela escuridão que estava dentro daquela casa, os 2 também entram no desespero e eles deixam realmente ela sair, ela consegue escapar das mãos desses 2 monstros. E quem que era nesse carro era realmente a mãe da Candice. Nesse ponto aqui da história, eu acho muito que tem aquela coisa de instinto materno, Essa mãe aí foi exatamente no local onde a filha estava no desespero. Bom, ela vê o carro da mãe e entra desesperadamente dentro do carro. A mãe vê o desespero da filha e fala o que aconteceu e tal. A Candice chega a falar para ela que, olha, tentaram forçar uma relação íntima comigo, não sei o quê. E a mãe ainda pergunta, mas quem que foi?
tá dentro dessa casa? As pessoas estão lá? E a Candice fala, não tá lá não, mãe, e tal. E ela meio que desconversa e manda a mãe, né, ir com o carro, sair dali logo. E naquele pânico, tá claro que a mãe sai com a filha daquele local. Minutos depois de sair ali da casa, ou segundos depois, a Candice recebe uma mensagem no telefone dela. Eram os dois que mandaram aquela mensagem para ela e naquela mensagem eles falaram, não conta para ninguém que nós vamos te dar $100. Bom, depois disso também eles continuam ameaçando a Candice na escola, tá? Mas continuando aqui na história, nesse mesmo dia que tudo aconteceu, nessa mesma noite, bom, elas vão para casa, elas decidem não ir para a delegacia. Por quê? A Candice estava no desespero ali, ela não queria falar sobre o assunto e ela não deu detalhes do que aconteceu exatamente para a mãe dela, ela só deixou escapar o nome do Jermaine para a mãe dela. Então a mãe dela só sabia desse nome Jermaine, mas não sabia exatamente quem que estava naquela casa e o que aconteceu exatamente ali dentro. E depois desse dia, elas não falaram mais sobre o assunto, o que foi um erro muito grande, né? Vamos falar sobre isso no final do vídeo, tá? Fica sempre no final do vídeo que eu tenho sempre recadinhos importantes para vocês. Bom, e no dia seguinte ao ataque, ela escreve no diário dela. A Candice descreve tudo o que aconteceu naquela noite, tintim por tintim, e é por isso que nós temos todos esses detalhes. Bom, nos próximos dias ela vai para a escola normalmente, e na escola ela tinha alguns amigos. A melhor amiga dela era a Yasmin, que é essa da foto aqui, e a Candice não contou nada o que aconteceu para essa amiga. Tinha um outro amigo dela também, que se chama Milik Hamlet, que é esse da foto, e para ele ela também não contou nada. Agora, fora isso, a Candice também tinha um namorado que se chama Danny Jackson e para esse namorado ela contou sobre o ataque lá dos meninos. Bom, o que esse namorado fez? Ele não foi procurar a polícia, que também foi um erro muito grande, né? Ao invés disso, ele conhecia quem que era o Marché e sabia quem que era o Jermaine e ele foi conversar com o Jermaine e falou para ele, olha, vocês dois fiquem longe da minha namorada. Depois disso, o Jermaine vai lá e conta tudo pro Marché, é claro, né, que a Candice tinha contado pro namorado. E sabendo dessa informação, o Marché, então, a partir daquele ponto ali, ele começa a ficar preocupado que todo mundo vai descobrir o que aconteceu naquela noite, na casa abandonada, e ele decide tirar a vida da Candice. Bom, todo aquele pesadelo aconteceu em janeiro de 2010, né? Então, 3 meses depois, aproximadamente, no dia 28 de abril de 2010, a Candice sai de casa escondida novamente, que também é um erro muito grande, né? Essa história aqui é um erro atrás do outro, tá? Vocês vão perceber isso até o final do vídeo. Bom, ela sai escondida, ninguém sabe se ela saiu escondida porque ela tinha combinado de conversar com o Marché ou porque ela ia fazer qualquer outra coisa. Mas fato é que ela realmente saiu na calada da noite sozinha de casa. E agora eu vou contar para vocês a versão da polícia, tá? O que eles acreditam que aconteceu naquela noite. Então, nessa noite do dia 28 de abril de 2010, o Marché leva a Candice para uma área ali de mata, de floresta que tinha ali mesmo no bairro. Era tipo uma trilha que entrava assim na mata. E ali no meio da mata tinha muito lixo ali na região, né? Tinha colchão no chão, tinha outras coisas jogadas. Parecia que aquele local ali também era usado ali por muitas pessoas para fazer festa e essas coisas assim. Então, quando eles chegam nesse local, o Marché tira uma faca que ele tinha levado com ele e ele acerta esse objeto bem no peito da Candice. A Candice tenta ainda lutar ali também, ela arranha muito profundamente assim no braço dele, sabe? Deixa um arranhão que durou uma cicatriz de mais de 1 ano, ficou no braço dele, então foi algo bem forte. Ela tentou realmente lutar pela vida, mas infelizmente ela não conseguiu, porque a Candice, que tinha 15 anos, perdeu a vida ali, naquele momento. Depois disso, o Marché pega aquele colchão que tinha ali mesmo e coloca em cima da Candice, pega o telefone celular dela e sai da área. Essa área aí, ele vai voltar nos próximos dias, nas próximas semanas, e até mesmo nos próximos meses,
para ver se ela ainda estava embaixo desse colchão, para ver se, né, o segredo dele não tinha sido descoberto ainda. Olha que perturbado esse cara aqui. Mas voltando lá na casa da Candice, nós temos a mãe. Ela acorda no dia seguinte e vai chamar a filha para ir para a escola, porque era dia de semana que isso tudo aconteceu. Quando ela chega no quarto, ela vê que a Candice não está lá na cama dela. Ela já começa a procurar pelos amigos, ela chega aí na casa da Yasmine, que era a melhor amiga da Candice, pergunta, né, se viu, não viu, e todo mundo, não, a gente não viu ela, né, nessa noite e tal, nessa manhã. Depois de um período de 6 horas que a mãe estava procurando pela filha, então que ela vai na delegacia registrar a queixa dizendo que a filha estava desaparecida. Só que aqui nesse ponto nós temos um problema muito grande, que foi o descaso da polícia naquela época. Por quê? Tinham muitos jovens, né, muitos adolescentes dessa mesma idade aí da Candice que costumavam fugir de casa. Era uma base ali de 30 a 40 casos por mês que eles tinham, assim, iguais a esses. E geralmente todos esses adolescentes eles retornavam depois de alguns dias para casa. Então, no início não foi feito nada, tá? Nenhuma investigação nas primeiras 24 horas, 48 horas, que seja, não foi feita investigação para procurar pela Candice. E outra coisa importante a falar é o diário dela, lembra? Ela tinha tudo anotado lá no diário dela. O diário estava lá no quarto dela, tá? Guardado as 7 chaves, que era onde ela sempre guardava. E agora, 2 dias depois do desaparecimento da Candice, que nós já sabemos o que aconteceu com ela, mas a polícia até agora não sabe e vai demorar muito tempo para descobrir. Essa investigação aqui é muito interessante para analisar também. Bom, 2 dias depois, então, a mãe da Candice recebe uma mensagem no telefone dela e foi o telefone da Candice que mandou essa mensagem. A mensagem dizia: eu estou no Tennessee, eu estou bem. A mãe ficou ainda mais desesperada com essa mensagem, porque não tinha motivo para a Candice fugir de casa e ir para outra cidade. E outra coisa, a Candice fugia de vez em quando para dar uma saidinha, mas ela nunca passava muitas horas fora de casa, ela sempre dormia na casa da mãe dela. Então a mãe vai na delegacia e mostra a mensagem para a polícia, e essa mensagem para a polícia foi ainda... não fez diferença nenhuma pro caso deles, porque eles já achavam que ela tinha fugido e iria voltar, e ainda com aquela mensagem falaram, não, então a menina fugiu mesmo, né, daqui a pouco ela volta. Eles continuaram não investigando esse caso aqui, e mesmo com a insistência da mãe dela. E somente um mês depois do desaparecimento da Candice, que realmente esse caso começa verdadeiramente a ser investigado, porque no dia 2 de junho de 2010, a polícia manda lá uma mensagem para a companhia telefônica pedindo as informações, né, os dados do telefone da Candice, porque com esses dados eles iam conseguir descobrir se ela realmente estava no Tennessee quando ela mandou aquela mensagem ou não, se era outra pessoa que estava usando o telefone dela. E agora entra outro problema nessa história, que é a tal da burocracia, que eu também não consegui entender aqui, mas enfim, né? A companhia telefônica vai demorar meses para responder essa mensagem aí para a polícia. Somente em setembro de 2010, que foi 3 meses depois da polícia pedir as informações, que daí sim a companhia telefônica liberou isso aí. Algumas fontes que eu li na internet falavam que demorou todo esse tempo aí para eles liberarem essas informações, porque tem o tal do sigilo e tal, né? Mas eu fico pensando, gente, mas era uma menina de 15 anos, que sigilo é esse? Ela tá desaparecida, a mãe dela tá desesperada atrás dela. E até então ninguém encontrou os restos dela. Tinham que liberar essas informações, né? Mas enfim, 3 meses então eles liberaram e daí sim a polícia conseguiu descobrir que realmente algo de ruim poderia ter acontecido com ela, porque quando foi enviada aquela mensagem dizendo que eu estou no Tennessee, o telefone dela não estava no Tennessee, o telefone dela estava ali mesmo, na mesma cidade que ela, acho que até no mesmo bairro, mas em uma área pública, então eles não conseguiam descobrir exatamente quem estava com esse telefone. Então passam alguns meses depois e o destino ou não destino, pode ser até que a própria pessoa, né, a alma da pessoa, não sei se vocês acreditam nisso, mas às vezes eu acredito sim, que quando a pessoa perde a vida assim, em situação muito trágica, que uma pessoa, né, ali egoísta tira a vida dela, parece que a própria alma da pessoa fica ali em cima, né, olha, descubram quem que foi essa pessoa aqui, parece que o espírito da pessoa quer contar pra gente, né,
quem foi que fez aquilo com ela, que é a história do diário que vocês vão ver aqui ao longo do vídeo. Me comentem aqui nesse vídeo se vocês acreditam nessa força do espírito também, tentando chamar a atenção das autoridades nesses casos aqui. Bom, mas enfim, no dia 24 de novembro de 2010, 2 catadores de lixo que estavam lá procurando material nessa área de floresta onde ela estava, e eles viram esse colchão. E o colchão geralmente tem metal dentro, né? Eles falaram, vamos pegar esse colchão aqui, vamos tirar o metal para vender o metal. Assim que eles puxaram o colchão, eles viram, então, os restos da Candice e chamaram a polícia. Então aqui nesse ponto, a polícia começa realmente a investigar esse caso, porque agora outro departamento da polícia, que é o departamento de homicídios, que vai assumir. Bom, ela estava em um estado avançado, era praticamente só o esqueleto dela, mas a roupa ainda estava ali. Tinha uma blusa rosa que virou preta, né, depois de meses. Eles encontraram também um brinco e uma jaqueta preta. A polícia vai olhar então o registro das pessoas desaparecidas e eles já desconfiaram que podia ser a Candice, porque o local ali onde ela estava era muito próximo da casa dela. Então eles foram na rede social da Candice e viram uma foto dela usando a mesma jaqueta. E o detetive vai então na casa da mãe dela para coletar lá escova de cabelo, essas coisas, né, para fazer o teste de DNA. E ao mesmo tempo eles mostram as fotos só dos pertences que eles encontraram ali. E a mãe da Candice reconhece na hora, né? Fala, não, isso aqui é tudo da minha filha, porque fui eu que comprei essa blusa para ela e fui eu que comprei essa jaqueta aqui também. Então agora restava saber quem fez isso com a linda Candice. Bom, a resposta estava no diário dela, né? Mas o diário dela estava no quarto guardado. O quarto da Candice nunca foi uma cena do crime, então por isso ele nunca foi investigado pela polícia. Então a polícia vai primeiro lá na escola, né, para entrevistar ali os amigos dela, para ver se conseguem descobrir alguma coisa. E realmente com os amigos da Candice, ninguém tinha nenhuma informação relevante ali para a polícia. A mãe da Candice também comentou sobre o dia que tudo aconteceu, lá na casa abandonada, que ela foi resgatar a filha, e ela falou que a filha tinha dado o nome de Germaine, como sendo um dos homens que estava na casa abandonada. Só que a mãe não tinha o sobrenome desse Germaine aí. E para a polícia era muito importante o sobrenome, porque o nome Germaine tinham vários jovens ali que moravam no mesmo bairro, então é impossível descobrir quem era realmente esse homem. Mesmo assim, eles vão tentar ver se algum dos amigos da escola da Candice se chamava Germaine. E todos os homens que ela conversava, nenhum se chamava assim, porque o Germaine, lembra, ele não estudava na mesma escola que ela, estudava em outra escola. Então por isso que a polícia não conseguiu descobrir nada de início. Agora tem mais uma informação aqui. O namorado da Candice, ele sabia de tudo que aconteceu naquela casa abandonada lá. A polícia chegou a interrogar o namorado, mas eu não sei se chegou a falar, perguntar sobre aquele dia, não, tá? Mas fato é que esse namorado nunca contou nada para a polícia. Eu não sei se ele mesmo não ligou os fatos de ela ter sido atacada 3 meses antes, com o fato de alguém ter tirado a vida dela, que de repente isso poderia estar conectado, ou se eles mesmos teriam ameaçado ele, né, para não contar para a polícia, ou qualquer coisa. Mas fato é que essa informação, até então, a polícia não descobriu por ninguém. Só estava escrito no diário dela. O diário dela estava gritando lá dentro do quarto, né? Alguém leia o que está escrito aqui, por favor. Bom, mas no final das contas aqui, a polícia não tinha pista nenhuma sobre o que aconteceu com a Candice naquela noite. Tanto é que eles descartaram todos os amigos dela lá da escola e começaram a investigar outros criminosos ali da região. Eles começaram também a suspeitar que um SK que estava agindo ali, que tinha tirado a vida da Candice, mas tudo levava a nada. Então, essa investigação do caso da Candice parecia que ia ser arquivada por falta de provas. Só que aí que eu digo novamente, né? É a Candice falando, não, gente, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Por quê? Alguns meses depois, então, que a polícia já tinha quase que desistido desse caso, no dia 18 de outubro de 2011, a mãe da Candice, ela estava fazendo a mudança da casa dela. Então, ela estava começando a encaixotar as coisas da casa. E uma mãe em luto, meu Deus, né, não consigo nem imaginar o que elas passam, mas
Muitas delas, elas passam muito tempo, né, dentro do quarto dos filhos, olhando as coisas, e outras não conseguem nem entrar no quarto dos filhos depois de tudo acontecer. Então, eu acredito que esse foi o caso da mãe da Candice, tá? Porque ela deixou o quarto da Candice sem mexer em nada. Exatamente como a Candice deixou, a mãe dela deixou também. Então ela nunca tinha mexido nas coisas da filha, até o dia da mudança que ela tinha que encaixotar tudo. E foi nesse dia, então, em outubro de 2011, que ela conseguiu finalmente encontrar o diário da Candice. Ela começa a ler e descobre todos os detalhes do que aconteceu naquela noite dentro da casa abandonada. Tudo o que a Candice não tinha contado para ela até então estava escrito ali no diário. Todos os detalhes daquele pesadelo e o nome dos dois também. Estava escrito ali que foi o Marshall e o Jermaine que atacaram ela naquela noite. A mãe, então, corre com esse diário para a delegacia e entrega para a polícia. Tem um problema muito grande também. A Candice só escreveu o primeiro nome dos dois, tá? Ela não escreveu o sobrenome. Só que isso foi um problema até certo ponto. Por quê? Marshall é um nome mais diferentão, assim. E a polícia já colocou ali no sistema, né, para ver se tinha algum Marshall preso ali naquela região. E eles realmente encontraram ele. Ele estava na cadeia, para você ver, né, que esse cara aqui não prestava para nada. Ele estava na cadeia porque ele tinha assaltado um local lá e tal, então ele estava preso. E outra coisa que levava a polícia a acreditar que aquele Marshall que estava na prisão era o mesmo Marshall que eles estavam procurando, era o fato de que o Marshall morava a poucos metros da mata onde a Candice foi encontrada. E também ele morava muito perto da Candice e também ele estudava na mesma escola que ela. Aliás, a polícia chegou a interrogar o Marshall lá quando eles começaram a interrogar os amigos, mas naquela época eles não desconfiaram de nada. Então, com todas essas informações, a polícia tem que interrogar, né, os dois, para tentar tirar uma confissão. Bom, o Jermaine estava fora da prisão, então eles combinam de 2 dias depois que eles encontraram lá o diário, já levar ele para a delegacia lá para interrogar. E também combinam com a prisão de levar o Marshall lá para essa mesma delegacia, para esse mesmo local, para também interrogar os dois juntos. Esse interrogatório foi feito no dia 20 de outubro de 2011. Então vocês veem que muito tempo, né, depois de tudo ter acontecido com ela, foram quase 2 anos depois dela perder a vida. Bom, eles colocam os dois em salas separadas e já começam ali a entrevistar. Os dois de início falam que são inocentes e tal, mas tem um certo ponto que eles começam a falar. Só que esses dois aí, espertões, monstros, eles vão... Um vai colocar a culpa no outro, tá? Ah, não, foi ele que fez, eu não fiz nada, aquela coisa que a gente já conhece. E no final das contas, o Marshall, ele acaba confessando que ele realmente tirou a vida da Candice. Só que ele não conta verdade para a polícia, porque ele fala que como que ele fez? Ele fala que ele abraçou ela, olha isso, aqui pelo pescoço, e teve um certo ponto que ele viu que ela não estava mais se mexendo, então, ops, ela perdeu a vida. Ele fala que foi acidentalmente que ele fez tudo isso. Bom, a polícia conseguiu comprovar que ele estava mentindo porque os exames que foram feitos ali nos restos dela, foi comprovado que ela perdeu a vida por causa de um objeto pontiagudo que atingiu o peito dela. Essa foi a causa da morte e ele nunca comentou nada sobre faca para a polícia. Então, cara, mentiroso. Por isso que eu contei para vocês no início a versão da polícia, tá? Não vou nem contar a versão deles, que não é para confundir a cabeça de vocês, porque é tudo mentira que ele contou. Bom, o julgamento dos dois vai iniciar em 2013 e a mesma coisa que eles fizeram lá no interrogatório da polícia, eles vão fazer no julgamento também. Um vai colocar a culpa no outro. Só que no dia que a Candice perdeu a vida, o Jermaine tinha um álibi. Ele estava em casa com seus pais adotivos e o álibi dele foi confirmado. Já o Marshall não tinha álibi. E também tem o fato de que o próprio Marshall falou que foi ele que tirou a vida da Candice. Então ali já foi dado ele como realmente o culpado. Agora, o mais importante de todo esse julgamento aqui não foi ali o depoimento dos dois, tá? Porque lembrando, os dois são mentirosos mesmo e foi comprovado que eles estavam mentindo em muitas das ocasiões. O mais importante, o que levou realmente a condenar esses dois aqui foi o diário da Candice que foi apresentado lá no julgamento. Então foi a própria Candice
a vítima que desvendou esse caso. Então, no final das contas, o Marshall foi considerado culpado por ter tirado a vida dela e também por outros 11 delitos. Já o Jermaine foi considerado culpado por agredir ela e também por tentar forçar uma relação íntima. A sentença deles saiu no dia 26 de abril de 2013. O Marshall foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de condicional. Além disso, também ele pegou um extra de 20 anos de cadeia por alguns dos outros delitos e mais 50 anos de cadeia por ter agredido ela, por ter tentado forçar uma relação íntima e por ter tentado tirar a vida dela em janeiro de 2010, lá naquela casa abandonada. Já o Jermaine pegou 15 anos de cadeia por ter agredido ela e por ter tentado forçar uma relação íntima com ela lá na casa abandonada. Bom, hoje em dia o que acontece? Já se passaram 13 anos aí desse crime. O Jermaine, ele já está nas ruas, tá? Em liberdade condicional. Ele parece que não fez mais nada de errado, está ali fora do radar da polícia, está meio que, não está escondido, tá? Mas está vivendo uma vida low profile, né? Sem ninguém perceber, sem ninguém saber onde ele está exatamente. Já o Marshall, é claro que ele continua na cadeia e é lá onde ele vai ficar para o resto da vida dele, porque lembrando que ele não tem o direito à liberdade condicional. Agora eu queria indicar para vocês 2 documentários que eu assisti aqui sobre esse caso que são muito bons. O primeiro deles é esse aqui, que eu assisti pela Disney Plus, mas se eu não me engano tem na Amazon Prime, tá? Não tenho certeza, dá uma olhada, se você souber já comenta aqui embaixo também. E essa série que eu assisti da Disney Plus aqui, o episódio do caso da Candice é o episódio número 1. Tem um outro episódio que também eu achei muito interessante de um outro caso que eu também vou trazer aqui para vocês nos próximos vídeos, tá? Então fiquem alerta aqui, porque o próximo caso também vai ser muito chocante. Bom, outro documentário que eu assisti aqui sobre esse caso também é esse aqui, que também, na verdade, é uma série, está na primeira temporada, no episódio 1, e eu consegui encontrar pela Discovery ID. Esse da Discovery aqui, eles usam os atores para representar. Já o outro da Disney Plus são mais o documentário feito com os próprios investigadores e detetives do caso e mais focado na investigação da polícia. Agora, antes de sair do vídeo aqui, aquele recadinho do final que é muito, mas muito importante. O que a gente aprendeu com a história de hoje? A importância de fazer um BO. Se a Candice tivesse feito um BO logo depois de ter acontecido aquilo com ela lá na casa abandonada, talvez ela estaria ainda viva até hoje. Então, muito importante, tá? Acontecer qualquer coisa com você, vá na polícia e deixe isso tudo registrado lá, tá? Porque a polícia pode investigar o indivíduo, não só para ele ficar longe de você, mas para ele também ficar longe de outras pessoas. Porque sim, quando você faz uma denúncia, não é só a sua vida que você está salvando. Você pode estar salvando a vida de outras mulheres também. Porque nesses casos aqui, vocês sabem que esses homens aqui, monstros, geralmente eles não param na primeira vítima não, tá? Eles continuam com muito mais. Então, sempre registre o BO. E outra coisa também é importante da gente conversar, né, com os nossos filhos. E vocês, filhos, também conversem com seus pais, com suas mães. Não faça essas fugidinhas aí de casa. Esse caso aqui também me lembrou muito o caso do Champinha do Brasil. Vocês lembram disso? Que a menina... Gente, eu não vou lembrar o nome da menina da vítima agora, mas ela mentiu pro pai, né? Ela falou que ela ia num encontro da igreja, ela acabou indo acampar com um namorado e acabou perdendo a vida. Não só ela, o namorado também perdeu a vida, né? Numa tragédia, uma coisa terrível. Então, é muito importante que a gente sempre conte para os nossos pais, né? Lembre-se que os nossos pais sempre querem o melhor para a gente. Então, se eles acham que aquilo é perigoso para vocês, não faça, não faça. Bom, esse é o vídeo de hoje. Não esquece de curtir, por favor, me ajuda bastante na divulgação. Compartilha esse vídeo também, chama mais pessoas aqui para o canal, para a gente fazer um canal ainda maior e maior e maior. Vamos chegar a 200 mil inscritos, me ajuda a chegar a 200 mil inscritos? Só você compartilhando a gente consegue chegar logo, logo nesse número. Outra coisa também vou pedir para vocês é para comentar qualquer coisa aqui embaixo, tá? Para me ajudar no engajamento. E se você não for inscrito no canal, se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. E
Todos os outros dias da semana eu também trago um novo shorts para vocês aqui do meu projeto Um Minuto Uma Vida, onde eu estou ali divulgando a foto das pessoas desaparecidas do Brasil. Se você não conhece esse projeto também, que eu estou aqui me dedicando bastante, que já virou a minha missão de vida, vai lá conhecer, tá? E também compartilhe esses shorts para mim. É muito importante a gente espalhar as fotos das pessoas desaparecidas aí do Brasil afora, que tem muitas famílias desesperadas procurando pelos seus entes queridos. Tá bom? Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.